Você sonha em proporcionar segurança e bem-estar para quem você ama? Deseja abandonar de vez essa jornada cansativa, deixar de lado as preocupações com cada gasto no final do mês e, por fim, vivenciar a genuína sensação de liberdade financeira? Se a resposta é sim, preste muita atenção, pois você está prestes a descobrir algo capaz de revolucionar completamente seu destino. Não estamos falando de sorte ou de estratégias vazias, mas sim de uma decisão consciente, a escolha firme de encerrar o ciclo de privações e dar início a uma nova realidade, onde o dinheiro se transforma de problema em aliado. É nessa nova fase que a casa dos seus sonhos, as férias inesquecíveis, os momentos de paz e a estabilidade financeira deixam de ser apenas fantasias e se convertem em vivências reais. A partir deste momento, você vai desbloquear o segredo da sua riqueza. Aqueles que permanecerem até o fim vão descobrir o caminho para sair da paralisia e mergulhar de cabeça no universo da fartura. Você, que é nosso ouvinte, sabe que estamos comentando ultimamente que nosso canal perdeu toda a monetização no YouTube. Isso significa que todas as entradas de recursos que o canal tinha foram retiradas pelo YouTube. Mesmo assim, estamos mantendo os vídeos diários, porque sabemos o quanto nosso conteúdo ajuda as pessoas. Caso você possa ajudar nosso canal, pode adquirir nosso livro digital, que está no primeiro comentário. Quando você compra o nosso livro, está ajudando o canal a se manter ativo e a pagar os editores que trabalham aqui. Se preferir, também é possível fazer uma doação via Pix, que estará no primeiro comentário fixado. Contamos com a sua ajuda. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus, nossa missão continua. Antes de seguirmos, faça uma declaração poderosa ao cosmos. Deixe registrado nos comentários: eu possuo uma mentalidade milionária. Porque tudo se origina no pensamento. Quando sua mente vibra na frequência da riqueza, sua existência começa a espelhar essa energia. Então, compartilhe nos comentários: eu possuo uma mentalidade milionária. E permita que essa verdade ressoe em cada célula do seu ser. Vou deixar um coração no seu comentário como demonstração do meu compromisso com sua trajetória. Há um mistério poderoso escondido nos textos sagrados, capaz de desencadear uma transformação radical em sua situação financeira. É algo de uma intensidade que talvez você jamais tenha experimentado. Falamos de uma sabedoria espiritual milenar, manifestada através de um salmo único que detém o poder de romper barreiras invisíveis que impedem seu avanço e destravar rotas extraordinárias em direção à verdadeira abundância. Esse salmo transcende uma simples prece. Ele atua como um algoritmo espiritual, uma ferramenta divina que reestrutura sua consciência, magnetiza a prosperidade, dissolve débitos e libera correntes de fartura que pareciam inacessíveis. Hoje pode marcar o ponto de virada na sua história, pois esse salmo funciona como uma senha que abre portais que a carência e a insegurança mantinham trancados. A verdade é que inúmeras pessoas ficam aprisionadas em convicções restritivas sobre recursos financeiros, sem perceberem que a solução está muito mais próxima do que supõem. Esse texto divino age como um condutor direto de comunicação com a fartura celestial, ativando em sua essência uma conexão com a origem infinita da existência. Não estamos mencionando fortuna ou acasos, mas uma potência espiritual profunda que reage à fé genuína e à frequência correta. As expressões desse salmo carregam uma força capaz de desativar obstáculos mentais e espirituais, possibilitando que o dinheiro flua com espontaneidade em sua existência. Os resultados vão além do tangível, pois essa prática divina transforma a forma de pensar, demonstrando que o dinheiro não é algo limitado, mas sim uma manifestação da bondade do Criador.
Quando você entende que a abundância é um direito divino, tudo em seu entorno começa a se reestruturar. Caminhos antes bloqueados se revelam. Chances surgem de lugares improváveis e a fragilidade financeira é substituída por uma segurança profunda. Esse salmo opera como um ímã espiritual, atraindo não só dinheiro, mas também pensamentos inovadores, relacionamentos valiosos e respostas que aparecem nos momentos mais inesperados. Ao pronunciá-lo com fé e propósito verdadeiro, você transmite ao cosmos um anúncio claro de preparação. Estou disponível para acolher aquilo que já me é destinado. A própria Escritura confirma que a bênção do Senhor traz riqueza sem adicionar sofrimento, porque a prosperidade celestial vem acompanhada de tranquilidade, contentamento e significado. Esse salmo funciona como uma luz em meio às trevas financeiras, iluminando seu trajeto com precisão e orientação. Cada termo pronunciado vibra na harmonia da abundância, sincronizando sua alma ao rio infinito de prosperidade que já circula ao seu redor. Visualize acordar todas as manhãs com tranquilidade, consciente de que as obrigações foram quitadas, que suas finanças estão equilibradas e que o amanhã reserva realizações magníficas. Esse salmo pode representar o alicerce inicial para construir precisamente essa existência. Ele desperta em você uma percepção intensa de que nasceu para florescer. Ao repetir com determinação afirmações como "eu mereço a fartura que flui em minha direção", você está acionando seu alinhamento com o princípio da atração. Essa declaração simples modifica sua frequência e atrai de modo preciso aquilo que você aspira vivenciar. Se percebe que chegou a hora de revolucionar radicalmente sua condição financeira, então declare agora com voz decidida: "Eu mereço a fartura que flui em minha direção, pois a prosperidade é meu direito divino." Deixe que essas expressões se ancorem em sua alma e prepare-se para a mudança que está chegando. Se você registrar essa sentença nos comentários, deixarei um coração como um símbolo espiritual de que você está em perfeita sintonia com a energia universal. Já fez sua declaração? Então prossigamos, pois a força desse salmo não reside apenas nas palavras, mas no modo como elas ecoam em sua essência. Quando você estabelece uma conexão profunda com essa prece, algo excepcional se movimenta. O cosmos passa a reagir, posicionando diante de você as pessoas adequadas, recursos imprevistos e chances que antes pareciam inalcançáveis. Não é fantasia, não é encantamento. Trata-se de um princípio espiritual ancestral que funciona diretamente na combinação de crença e propósito genuíno. Cada expressão pronunciada com sentimento é como uma semente depositada em solo produtivo. E essa semente, quando nutrida com fé e práticas, se converte numa árvore abundante e repleta de fartura. Este salmo funciona como um verdadeiro acelerador dos anseios mais profundos que habitam seu interior. Mas é imprescindível que você se entregue a ele com confiança absoluta. Ao vocalizar cada versículo, você não está meramente recitando palavras da Escritura, mas está realizando uma solicitação direta ao Criador para que reordene sua vida financeira. Cada sentença possui em sua vibração um apelo para o destino maior. E quando você confia suas ansiedades a Deus, cria espaço para que Ele opere de maneira extraordinária, muito além do que a mente humana consegue conceber. É como destrancar uma porta centenária e permitir que a luminosidade ilumine os espaços esquecidos da consciência. Quando sua mente, suas emoções e suas práticas se sincronizam com fundamentos espirituais elevados, forma-se uma corrente poderosa. Essa corrente atrai tudo o que se harmoniza com sua nova frequência. Nesse trajeto, o salmo se torna o orientador da sua jornada,
conduzindo-o para além do labirinto das convicções limitantes e revelando caminhos onde antes havia apenas dúvida. Ele demonstra que riqueza não significa somente ter dinheiro acumulado, mas viver em harmonia, em paz entre o oferecer e o acolher. A prática diária dessa oração demanda presença e entrega autênticas. Não se trata de repetição automática, mas de uma declaração viva de intenção. Cada vez que você a pronuncia, reafirma internamente sua escolha de viver em harmonia com o cosmos. Esse comprometimento gera uma transformação vibracional que altera sua realidade de forma direta. Subitamente, acontecimentos começam a se desenrolar, caminhos se revelam, indivíduos certos aparecem no instante apropriado e pensamentos criativos surgem inesperadamente. Nesse fluxo, a generosidade é um componente essencial. Quando você escolhe compartilhar mesmo em tempos desafiadores, transmite ao cosmos a mensagem: eu confio no fluxo eterno da abundância. Essa entrega é sempre retribuída com milagres. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nos lembra que Deus promete derramar bênçãos ilimitadas sobre aqueles que confiam nele. Isso vai muito além dos recursos materiais. Trata-se de semear bondade, investir no próximo e contribuir para o desenvolvimento coletivo. O ato de plantar com amor gera colheitas multiplicadas. Se essa mensagem despertou algo em seu interior e trouxe clareza à sua consciência, considere retribuir, não pelo montante em si, mas pela intenção do gesto. Pode ser uma contribuição de 2, 5 ou 10, ou a quantia que ressoar no coração. Essa semente plantada com propósito mantém esta mensagem viva e fortalece ainda mais sua conexão com a energia do fluxo universal. Ao clicar no botão Valeu, aqui embaixo, você ativa um ciclo de prosperidade. É como jogar uma pedra num lago calmo e observar as ondas se expandindo em todas as direções. Cada ação, por menor que pareça, produz impacto. Isso não é teoria, mas uma verdade espiritual experimentada por incontáveis pessoas ao longo dos tempos. Quanto mais você participa desse fluxo de dar e receber, mais leve e próspera sua vida se torna. O segredo é agir com sinceridade, sem esperar retorno imediato, apenas confiando que o universo devolve tudo o que é entregue de coração aberto. Este salmo possui camadas profundas. Ele não apenas pede a libertação das dívidas, mas também orienta sobre como conduzir sua vida financeira com equilíbrio e discernimento. A mensagem central é cristalina. A verdadeira prosperidade nasce da união entre fé, atitude e gratidão. Vamos reforçar agora sua mentalidade de riqueza. Escreva nos comentários: o dinheiro vem até mim de formas inesperadas e infinitas. Essa declaração é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então, registre agora mesmo: o dinheiro vem até mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua sintonia com a prosperidade. Vou marcar seu comentário com um coração como sinal de apoio na sua jornada. Separados, esses elementos já possuem força, mas juntos tornam-se uma energia invencível. Ter fé sem ação é como sonhar sem acordar. Agir sem fé, por outro lado, gera desgaste e frustração. E a gratidão é o motor silencioso que mantém todo esse sistema em perfeita harmonia. Quando você se compromete com esses princípios, sente uma leveza tomar conta da mente. Aqueles problemas financeiros que antes pareciam enormes, agora se reduzem, porque seus olhos passam a enxergar com clareza renovada. O Salmo age como um mapa espiritual, guiando seus passos em meio aos desafios diários até conduzi-lo a soluções reais. Não importa o tamanho da dificuldade que enfrenta, há sempre um caminho. E esse salmo é a bússola que aponta para a direção correta. Mais do que isso, ele é o lembrete de que você nunca está só.
Existe uma força invisível, sábia e poderosa trabalhando a seu favor. Neste momento, ela está ajustando circunstâncias, conectando oportunidades e alinhando caminhos para que, no tempo exato, tudo se encaixe. A chave está em confiar, mesmo quando os primeiros passos parecem inseguros ou quando os resultados ainda não são visíveis. A cada ação feita com fé, as peças começam a se unir de modo surpreendente, revelando um cenário de plenitude. Esse processo exige constância e paciência, mas a recompensa ultrapassa qualquer expectativa humana. Para acessar todo o poder desse salmo sagrado, é preciso comprometimento. Não basta recitá-lo ocasionalmente. É necessário torná-lo parte da sua rotina espiritual. Um elo diário entre você e o divino. Reserve alguns minutos por dia para se conectar profundamente com suas palavras, em um ambiente calmo e sem interrupções, sentindo cada verso vibrar dentro de sua alma. Com o passar do tempo, essa prática passa a irradiar efeitos positivos em diversas áreas da vida, não apenas nas finanças. Um dos aspectos mais transformadores dessa experiência é a visualização. Ao proclamar os versos, imagine-se já vivendo a realidade desejada. Veja-se com todas as contas resolvidas, desfrutando de recursos suficientes para viver em paz e realizar seus maiores sonhos. Sinta a emoção como se isso já fosse realidade. Quando pensamento e emoção se unem, ativam uma energia poderosa que transforma a oração em manifestação concreta. A prosperidade não é um destino final, mas um processo contínuo de aprendizado, expansão e reconexão com a fonte divina. Mesmo após atingir objetivos financeiros, continue utilizando esse salmo como ato de gratidão e manutenção da energia. Afinal, a vida é cíclica e permanecer conectado à frequência da abundância garante equilíbrio diante das mudanças inevitáveis. A verdadeira riqueza está em saber administrar os recursos com sabedoria, ética e propósito elevado. Nunca se esqueça, o universo age com absoluta precisão. Seu papel é dar o primeiro passo com fé e o restante a própria vida organiza. O Salmo é um canal facilitador, mas a transformação genuína nasce da sua disposição de romper padrões antigos e recomeçar. Se hoje você sente que chegou o momento de avançar para outro nível, repita em voz firme: eu mereço a riqueza abundante que flui em minha direção, pois a prosperidade é meu direito divino. Permita que essas palavras ressoem dentro de você e abram espaço para os milagres que já estão sendo preparados nos bastidores da sua existência. A ponte entre o espiritual e o material é muito mais sólida do que parece. Basta atravessá-la com confiança. Quando entendemos que a prosperidade é um fluxo contínuo e não um ponto de chegada, passamos a enxergar o universo com nova percepção. Cada pensamento que emitimos carrega uma frequência e essa energia retorna conforme o padrão que cultivamos. Por isso, manter a mente focada e alinhada com seus objetivos é essencial. Sua energia funciona como um ímã, atraindo tudo o que se conecta ao seu interior. A fé autêntica não é apenas acreditar no invisível, mas permitir que essa crença molde atitudes, decisões e palavras. Cada ação realizada com confiança é como um decreto vibracional para o universo, declarando: estou preparado para receber. Esse estado de prontidão vai além do simples desejo. Exige entrega, sensibilidade e abertura para perceber as respostas sutis, muitas vezes reveladas em pequenos sinais. As melhores oportunidades surgem muitas vezes disfarçadas no cotidiano, em um encontro inesperado, em uma conversa simples ou até em uma leitura aleatória. Estar desperto para os sinais faz toda a diferença. Ao longo dos séculos, homens e mulheres que conquistaram riquezas espirituais e materiais descobriram que a união entre fé e ação é a base da verdadeira prosperidade.
Não adianta apenas orar. É necessário mover-se em sintonia com o que se pede. Buscar conhecimento, desenvolver talentos e sair da zona de conforto são atitudes que fortalecem o campo energético da abundância. Quanto mais você entrega ao mundo o que tem de melhor, maior é a sua capacidade de receber bênçãos em todas as dimensões da vida. Haverá momentos em que o medo e a dúvida tentarão se infiltrar, principalmente quando os resultados parecerem tardar. Porém, nunca esqueça, o tempo do universo não segue o calendário humano. Processos invisíveis estão sendo organizados, lições estão sendo assimiladas e curas profundas estão acontecendo nos bastidores. A manifestação chega sempre no instante certo, quando você já está pronto para sustentá-la. Durante os períodos de espera, mantenha sua fé inabalável e alimente a esperança com gratidão pelas vitórias que já conquistou. Reconhecer o que já floresceu é como adubar o solo para que novos frutos nasçam. As Escrituras reforçam esse princípio. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 10, está escrito: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros se encherão de fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Esse trecho revela um segredo poderoso. Ao reconhecer a origem das bênçãos e compartilhar com gratidão, você ativa um ciclo virtuoso. Tudo aquilo que é entregue ao Criador com alegria retorna multiplicado. É essencial, porém, manter distância da avareza e do egoísmo. A riqueza genuína não se mede pelo extrato bancário, mas pela capacidade de gerar impacto positivo na vida das pessoas. Prosperar é viver com propósito, generosidade e desejo sincero de contribuir. Essa consciência eleva suas escolhas, conecta você às pessoas certas e atrai experiências cheias de significado. Quando esse estado é alcançado, os recursos espirituais, emocionais e materiais passam a fluir naturalmente. Você descobre que a riqueza mais valiosa é aquela que se manifesta em harmonia com o amor, a paz e o desejo de servir. Para viver nesse nível elevado de abundância, é preciso simplificar. Muitas vezes nos cercamos de barulho, distrações e excessos, e acabamos perdendo contato com o essencial. Desapegar do supérfluo, seja material ou emocional, é um passo indispensável. Quando você organiza sua mente e seu espaço físico, cria abertura para que o novo possa entrar. Práticas como silêncio, oração e meditação são fontes que reabastecem a alma. Valorize cada conquista, mesmo as pequenas. Não espere acontecimentos grandiosos para sentir gratidão. A prosperidade se fortalece quando você reconhece o valor de cada avanço, por menor que seja. Essa prática reforça sua autoconfiança e cria um ambiente interior fértil para a manifestação contínua. Comemorar o processo é tão importante quanto celebrar a chegada da meta. À medida que você se alinha à frequência da gratidão e da abundância, começa a notar a sincronicidade se manifestando. O que antes parecia coincidência passa a ser resposta. O livro certo chega às suas mãos. A pessoa certa cruza seu caminho. A informação surge no momento ideal. Nada disso é acaso. É vibração ajustada ao propósito. Está gostando deste conteúdo? Clique no botão Valeu, logo abaixo, e apoie este trabalho. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo mensagens que ajudam mais pessoas a transformarem suas vidas financeiras. Os sinais do universo muitas vezes aparecem disfarçados em situações simples. Uma conversa inesperada, um encontro aparentemente comum ou alguém que surge oferecendo uma oportunidade rara. Nada acontece por acaso. Esses episódios carregam orientações sutis e certeiras de que você está na rota correta. São respostas silenciosas que confirmam que a criação está atuando em seu favor. É fundamental compreender que a lei da atração não age sozinha.
Ela se entrelaça com outras leis universais, como a do merecimento e a do retorno, também conhecida como lei do karma. Para receber abundância, é preciso cultivar, antes de tudo, a certeza interior de que você é digno dela. Esse sentimento nasce do autocuidado, da valorização dos dons que já possui e do reconhecimento das vitórias já alcançadas, mesmo as pequenas. O senso de merecimento é um poderoso ímã para a manifestação. Outro ponto decisivo está na linguagem que você utiliza. Suas palavras determinam como o universo irá responder. Frases negativas reforçam limitações, enquanto afirmações positivas liberam o fluxo da criação. Substituir queixas por declarações de poder, falar sobre soluções em vez de problemas e manter a gratidão mesmo nas dificuldades são práticas que moldam sua realidade. Quanto mais intenção você coloca no que declara, mais autoridade espiritual exerce sobre sua própria jornada. Um aspecto essencial é definir o que prosperidade significa para você. Para alguns, é estabilidade financeira. Para outros, é liberdade emocional, tempo de qualidade com a família ou viver com propósito. Ter clareza sobre o que prosperidade representa em sua vida é crucial para alinhar seus esforços de maneira autêntica. Sem essa clareza, você corre o risco de perseguir objetivos que não estão conectados à sua essência. O universo responde com mais força quando há verdade. Fingir otimismo ou forçar gratidão não gera transformação real. É necessário coragem para encarar emoções profundas, reconhecer resistências internas e transformá-las em combustível para avançar. A cura emocional é tão importante quanto qualquer prática espiritual, porque só conseguimos atrair aquilo que temos, estrutura emocional, para sustentar. Quando fé, merecimento, ação, gratidão e autenticidade se unem, o universo começa a trabalhar em perfeita sintonia com você. Nesse ponto, a caminhada deixa de ser uma busca ansiosa por resultados e se torna uma dança harmoniosa com o cosmos. Cada dor transformada, cada vitória conquistada e cada desafio superado tornam-se evidências vivas de que a lei da atração é real e está disponível a quem a acolhe com o coração aberto. Com o tempo, você percebe que o verdadeiro milagre não está apenas no destino final, mas na jornada de transformação que ocorre dentro de você. Cada passo revela uma parte escondida da sua essência. Cada obstáculo lapida sua fé. A prosperidade, então, deixa de ser algo distante e se transforma em um estilo de vida. Viver presente, desperto e grato é a decisão que rompe com padrões de escassez. Não se trata apenas de resolver dívidas, mas de reconstruir sua relação com o dinheiro, com o merecimento e com a abundância. Muitas pessoas carregam crenças de medo e culpa ligadas às finanças, herdadas ou adquiridas em experiências dolorosas. Mas isso pode ser ressignificado. A cada vez que você declara: minha vida financeira é próspera, abundante e livre de dívidas, não está apenas reprogramando a mente, mas também ativando forças espirituais que reorganizam sua realidade. As palavras, quando carregadas de emoção e intenção, tornam-se decretos vibracionais diante do universo. Por isso, não basta repetir, é necessário sentir. Visualize-se livre, viva o alívio da estabilidade financeira enquanto declara. Essa energia cria uma ponte poderosa entre o presente e o futuro que você deseja viver. Existe uma ligação espiritual profunda entre fé e vida financeira. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca o divino em primeiro lugar, todo o restante começa a se alinhar.
Isso pode se manifestar como um aumento inesperado, uma nova fonte de renda ou até mesmo uma solução que surge de maneira surpreendente, porque o universo sempre responde à confiança verdadeira. Confiar não significa ausência de desafios, mas sim olhar para cada obstáculo como uma escada para o próximo nível. Quando passamos a ver a vida a partir de uma perspectiva mais elevada, entendemos que prosperidade vai muito além do acúmulo de dinheiro. É paz interior, equilíbrio emocional, saúde plena e conexão com o propósito. A abundância sempre nasce dentro de nós. Muitas pessoas juntam riquezas esperando encontrar felicidade, mas continuam sentindo vazio. Verdadeira alegria está em valorizar e agradecer as pequenas bênçãos. O pôr do sol, uma conversa sincera, o alimento na mesa, a simples experiência de estar vivo. Essa gratidão abre portas invisíveis e quanto mais você reconhece o que já possui, mais razões o universo lhe dá para continuar agradecendo. O caminho para a liberdade financeira é feito de altos e baixos. Nem todos os dias trarão sinais claros de avanço e às vezes parecerá que nada está acontecendo. No entanto, é justamente nesse silêncio que o universo trabalha com maior intensidade. O invisível se movimenta antes que o visível apareça. Por isso, continue mesmo sem ver. Permaneça mesmo sem sentir. Essa transformação é discreta, mas constante. E com o tempo você perceberá tudo ao redor, refletindo a nova vibração. Nesse processo, você será conduzido às pessoas certas, às ideias adequadas e às oportunidades ideais. A prosperidade deixa de ser apenas possibilidade e se torna consequência inevitável daquilo que você está se tornando. Cada escolha feita em silêncio, cada passo sustentado pela fé e cada decisão consciente ajudam a construir uma base sólida para a abundância. Ainda que os resultados não apareçam de imediato, eles já estão sendo preparados no plano invisível, aguardando o instante perfeito para se manifestarem. Algo revelador é que o endividamento muitas vezes nasce de conflitos internos não resolvidos. Baixa autoestima, padrões de escassez herdados ou medo de assumir plena responsabilidade sobre as finanças. Quando identificamos essas raízes emocionais, damos o passo mais importante para dissolvê-las. Isso libera energia estagnada e cria espaço para novos hábitos e escolhas. Escrever de forma terapêutica, buscar mentores ou contar com o auxílio de especialistas pode acelerar esse processo. Assumir o controle da vida financeira é um ato de libertação. Mapear gastos, renegociar dívidas, organizar um plano realista. Tudo isso não é apenas prático, é simbólico. Representa o resgate da sua própria narrativa. No início pode parecer difícil, mas a cada avanço, a sensação de poder cresce. Cada dívida quitada quebra o ciclo da escassez e fortalece sua autoconfiança. À medida que você caminha, dons ocultos começam a se manifestar. Pode surgir afinidade com investimentos, despertar um espírito empreendedor ou perceber talentos adormecidos. Essas descobertas ampliam horizontes e multiplicam possibilidades. O aprendizado contínuo se torna estilo de vida e mantém sua mente flexível diante dos altos e baixos. Outro aspecto essencial é a força dos vínculos. Estar cercado de pessoas que compartilham valores elevados acelera a transformação. Relações saudáveis oferecem apoio, inspiração e exemplos práticos. Conversar com quem já venceu desafios semelhantes pode revelar atalhos, renovar a esperança e trazer motivação extra. Da mesma forma, afastar-se de ambientes consumistas e energias negativas é fundamental para preservar foco e clareza. Vivemos em uma sociedade que exige resultados rápidos, mas as transformações verdadeiras seguem o compasso do amadurecimento. Cada demora carrega um propósito, cada espera traz uma lição. Aqueles que permanecem firmes, mesmo sem evidências externas de progresso,
ganham algo inestimável: sabedoria. E sabedoria é riqueza que o dinheiro jamais pode comprar. É preciso também compreender que prosperidade não significa ausência de dificuldades. Mesmo os que alcançam grandes conquistas enfrentam provações. A diferença está na forma como encaram os obstáculos. Uns se deixam paralisar, outros os enxergam como oportunidades de crescimento e evolução. Essa mentalidade resiliente é construída com o tempo, através de escolhas conscientes e postura positiva diante das adversidades. Outro ponto crucial é a intenção por trás das finanças. Quando o dinheiro é utilizado com propósito e gratidão, transforma-se em energia em movimento, circulando de forma saudável e retornando multiplicado. Por outro lado, gastos impulsivos e decisões guiadas por ansiedade geram instabilidade. Antes de qualquer escolha financeira, faça a pergunta: isso está alinhado com meus valores e com meus objetivos de longo prazo? Pequenas mudanças constroem grandes transformações. Guardar uma quantia simbólica todos os dias pode parecer irrelevante, mas com o tempo se torna uma reserva poderosa. Do mesmo modo, cultivar hábitos consistentes de organização, economia e investimento geram um efeito acumulativo que cresce como uma onda positiva. Você não precisa de revoluções radicais, precisa de consistência diária. Outro ponto inspirador é o poder das ações altruístas. Quando aplicamos nossos recursos em causas nobres, ajudamos quem precisa ou apoiamos projetos de bem, ativamos o fluxo espiritual da generosidade. Esse movimento transforma não apenas quem recebe, mas também eleva a vibração de quem doa. O segredo está no equilíbrio: doar com consciência, compartilhar sem se esvaziar e investir com intenção. A verdadeira liberdade financeira não está apenas em saldos positivos, mas em autonomia, em poder decidir, em sentir paz interior por saber que conduz sua vida com propósito. Cada obstáculo vencido, cada lição assimilada e cada decisão alinhada o aproximam dessa realidade abundante. O novo sempre começa com um simples passo e cada novo dia carrega a semente de infinitas possibilidades. Quando você escolhe plantar fé, consistência e clareza, a colheita vem com fartura. O salmo que pode ativar essa transformação não é apenas um conjunto de palavras, mas um portal de conexão com a sabedoria divina. Ao declarar com o coração: Senhor, fonte de toda a abundância, guia meus passos com sabedoria e prosperidade, e que cada recurso sob meus cuidados se multiplique como sementes em solo fértil, gerando frutos para mim e para todos ao meu redor. Você aciona um código sagrado de expansão. Peça discernimento para perceber as oportunidades escondidas nos detalhes e coragem para agir com fé, mesmo diante das incertezas. Essas pausas funcionam como respirações profundas que recalibram sua bússola interior. Elas evitam que você se perca no excesso de tarefas e esqueça o verdadeiro motivo de cada ação. Esse tempo de reflexão nos lembra que prosperidade não é uma corrida descontrolada, mas sim um percurso consciente, equilibrado e cheio de significado. Curiosamente, muitos dos maiores aprendizados nascem dos erros que cometemos. Uma escolha equivocada pode trazer prejuízos, mas ensina lições que nenhum manual poderia transmitir. Quando aceitamos as falhas como parte do processo, eliminamos o medo de tentar novamente. E é exatamente essa coragem de seguir em frente que distingue quem avança de quem permanece parado. Cada queda pode se transformar em impulso e, quando observada com maturidade, torna-se combustível para alcançar novos patamares. Um ponto essencial nesse caminho é o equilíbrio entre lógica e intuição. Muitos investidores e empreendedores de sucesso afirmam que as melhores decisões que tomaram não vieram apenas da análise racional, mas também de uma sensação interna, um pressentimento difícil de explicar.
Essa fusão entre razão e coração gera uma sinergia extraordinária. É nesse encontro que a verdadeira prosperidade floresce, quando a mente calcula e o espírito confirma. Essa integração proporciona uma sabedoria prática e espiritual capaz de abrir portas inesperadas. No fim, quando unimos fé, conhecimento, responsabilidade, generosidade e sensibilidade intuitiva, percebemos que investir e prosperar vão além de números ou gráficos. São expressões de consciência. É um convite para cocriar um futuro mais justo, abundante e significativo, não apenas para nós, mas para todos que cruzam o nosso caminho. Cada recurso direcionado com intenção carrega em si um potencial imenso, como uma semente que ultrapassa o tempo e rompe fronteiras. A cada passo dado com o coração alinhado e com clareza de propósito, nos aproximamos da vida plena que desejamos. Mas o caminho não é sempre suave. Dívidas acumuladas, contas em atraso e a sensação de sufocamento financeiro transformam a rotina em uma montanha-russa emocional. Esses débitos não são apenas números em papéis. Eles se tornam pressões invisíveis que drenam energia e afetam a saúde mental. É como carregar um peso oculto que se intensifica a cada tentativa de resolver tudo sozinho. Porém, existe uma saída. Quando você entrega essas preocupações ao Criador, algo extraordinário começa a acontecer. O peso se dissolve e uma nova leveza nasce dentro de você. A confiança em algo maior não é apenas um ato de fé, mas uma expansão de consciência. Ela abre os olhos para caminhos antes invisíveis e revela soluções criativas que ultrapassam os limites do presente. Todos nós enfrentamos momentos em que tudo parece parado, escuro e sem direção. Esses períodos, no entanto, são apenas passagens, transições necessárias antes que um novo ciclo de provisão e abundância se inicie. A chave é manter-se conectado à energia divina, resistindo ao impulso de se desesperar. Essa ligação é como um farol em meio à tempestade, guiando sua navegação nas águas agitadas da crise financeira. O universo responde diretamente à sua postura interior. Quanto mais você escolhe confiar, mesmo sem evidências visíveis, mais rápido os milagres começam a surgir, muitas vezes de maneiras inesperadas. Existe uma promessa antiga, preservada no Salmo 37, versículo 25, que assegura: aquele que permanece fiel aos princípios divinos jamais será abandonado. Essa não é apenas uma doutrina religiosa, é uma lei espiritual que rege todos os que vivem com integridade. Mesmo quando os recursos parecem escassos, sempre há uma provisão sendo preparada, pronta para se manifestar no momento exato. A vida segue ciclos, assim como as estações, os rios e as colheitas. O dinheiro também se movimenta em fases. Existem períodos de escassez, mas eles nunca duram para sempre. Para que os tempos de abundância cheguem, é indispensável cultivar gratidão. Ser grato pelo pouco que se tem hoje é a chave que abre as portas para o muito de amanhã. O universo sempre multiplica aquilo que é valorizado. Quando deixamos de olhar apenas para a falta e começamos a reconhecer cada pequena vitória, criamos um campo vibracional favorável à abundância. Um erro comum é acreditar que prosperidade depende unicamente do esforço físico ou mental. Trabalho e dedicação são importantes, mas representam apenas uma parte da equação. A outra parte está na energia que emitimos. Sentimentos de desespero, inveja ou ganância criam barreiras, enquanto generosidade, colaboração e confiança abrem caminhos. Esse equilíbrio entre esforço humano e entrega espiritual é o que separa quem prospera daqueles que permanecem presos ao ciclo da escassez. A abundância não se manifesta apenas em forma de dinheiro. Ela pode aparecer como um novo emprego,
uma amizade verdadeira, saúde restaurada, mais tempo com a família ou até com uma solução criativa para um problema antigo. Prosperidade é muito mais do que um saldo positivo no banco. É o conjunto de tudo que traz plenitude. Quando passamos a enxergar a riqueza em sua dimensão multidimensional, percebemos que já possuímos mais do que imaginávamos. Essa liberdade exige constância. Não é fruto de um salto repentino, mas de um processo semelhante ao cultivo de uma semente. Requer cuidado diário, paciência e atenção. Cada pensamento positivo, cada ação guiada pela fé, cada gesto de generosidade nutre essa semente interior. Com o tempo, ela floresce e cria raízes profundas, sustentando uma vida rica em todos os sentidos. Essa jornada também nos convida a pausar e reavaliar o que realmente importa. Muitas vezes, corremos atrás de metas que nem refletem nossos verdadeiros valores. Perseguimos status, aprovação ou bens para atender expectativas externas. Mas quando alinhamos nossos desejos ao que realmente traz sentido, a vida muda. As circunstâncias começam a trabalhar a nosso favor e o dinheiro deixa de ser o centro para se tornar apenas um recurso a serviço de nossos sonhos. Compreender que a abundância se expande quando é compartilhada é outro pilar fundamental. Aqueles que aprendem a doar, mesmo nos momentos difíceis, ativam uma energia que sempre retorna, uma ajuda inesperada, uma oportunidade no tempo certo, um cuidado providencial. O ciclo de dar e receber não é teoria, é um princípio universal que sustenta a verdadeira prosperidade. Quanto mais abrimos espaço para contribuir, mais nos tornamos canais prontos para receber. Essa generosidade não apenas nos enriquece, mas também nos conecta com outras pessoas, fortalece laços e amplia nossa rede de apoio. E falando em apoio, nunca subestime o poder de pedir ajuda. A caminhada rumo à estabilidade financeira não precisa e não deve ser solitária. Conversar com amigos, buscar orientação com mentores ou simplesmente compartilhar sentimentos com alguém de confiança pode trazer novas perspectivas e aliviar o peso emocional. Apoio emocional é uma âncora que mantém a fé acesa quando o vento do medo sopra mais forte. Caminhar junto de quem fortalece sua esperança mantém viva a chama da superação. O universo, generoso por natureza, sempre responde. Ele atua de maneira silenciosa, mas precisa, guiando cada passo rumo à plenitude. Aprender sobre finanças não é apenas entender números, é abrir uma porta para um novo mundo, o da consciência, do equilíbrio e da verdadeira abundância. Quando nos colocamos numa posição humilde de aprendizado e pedimos direção para lidar com os recursos, reconhecemos que o dinheiro não é somente uma moeda de troca, mas uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que sabem utilizá-lo com sabedoria. Esse pedido vai além de fórmulas ou estratégias. Ele exige alinhamento com princípios elevados e conexão com o real significado de prosperar. Quem percorre esse caminho descobre que cada decisão tomada com consciência carrega o poder de transformar não apenas a própria vida, mas também a vida de todos ao redor. Existe algo sagrado em perceber-se parte de um fluxo contínuo de abundância, onde as barreiras entre o material, o emocional e o espiritual desaparecem. Quando sua mente se abre a essa realidade ampliada, você começa a vibrar em uma nova frequência, na qual a lei da atração se manifesta como reflexo direto de suas intenções mais puras. Esse campo responde imediatamente àquilo que você emite de forma autêntica. Pequenos sinais surgem, oportunidades, encontros, ideias, tudo conspirando para sua expansão. Quando o coração está tranquilo e a mente livre da escassez, a realidade ao redor se molda para refletir essa nova postura. Um terreno fértil é criado e aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Os ensinamentos eternos de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, nos recordam da importância de honrar o fluxo da abundância.
Honrar não significa apenas separar uma parte do que se ganha, mas viver em reverência e gratidão por cada bênção recebida. Zelo, consciência e responsabilidade na administração dos recursos que nos são confiados formam um alicerce invisível que não passa despercebido. Essa postura cria um campo magnético que atrai prosperidade em medida ainda maior. Quando agimos desse modo, nossas despensas não se enchem apenas de dinheiro, mas também de paz, de relacionamentos saudáveis e de conquistas que alimentam a alma. Toda vez que você compartilha com intenção, seja apoiando iniciativas inspiradoras, abraçando uma causa nobre ou fortalecendo quem caminha ao seu lado, você entra em um fluxo que multiplica tudo o que possui. Até mesmo o gesto simples de clicar no botão Valeu em um canal que toca o seu coração carrega esse poder. Não se trata apenas de contribuição financeira, é um reconhecimento energético do impacto gerado. E quando feito com intenção verdadeira, seja com 2, 5 ou 10, esse ato se converte em semente lançada no solo fértil do universo. Semente plantada com gratidão retorna inevitavelmente multiplicada. Tudo está em constante movimento. Nada se perde. O dinheiro circula como um rio, vai e volta, gera impacto e cria histórias. Ao se posicionar de forma consciente nesse fluxo, você se torna um canal de energia positiva e isso tem mais força do que imaginamos. Um gesto de apoio, um ato de generosidade, um sim pronunciado na hora certa. Cada um desses movimentos fica registrado, repercute e volta em formas inesperadas. Há nesse processo uma dimensão espiritual que ultrapassa qualquer lógica financeira. Quando você doa com coração puro, sem exigir retorno imediato, abre espaço para que forças maiores comecem a operar. Não é magia, é sabedoria aplicada. A verdadeira prosperidade nasce da junção entre atitude concreta e entrega espiritual. Esse equilíbrio, no qual você faz a sua parte e confia no invisível, é o que libera caminhos. Ele estabelece um estado de receptividade que impulsiona sua vida a novos patamares. Esse estado interior também afeta o coletivo. Ao escolher viver com generosidade, você eleva não apenas a sua vibração, mas a vibração dos que estão ao redor. Um único ato de amor pode gerar ondas que alcançam pessoas que você jamais conhecerá. Tudo está conectado. Cada escolha tomada com integridade e intenção elevada transforma o presente e edifica o futuro de maneira consciente. Ao cultivar uma mentalidade de abundância partilhada, você não apenas melhora a própria realidade, você se torna agente ativo na construção de um mundo mais justo, mais leve e mais pleno. É preciso lembrar que essa trilha inclui desafios. Haverá dias de incerteza, provas a enfrentar. É justamente nesses momentos que a força autêntica se revela. Quando a fé é testada, ela amadurece. Cada obstáculo superado constrói resiliência. Você se torna mais forte, mais sábio e mais capaz de conduzir os próprios recursos com maestria. O segredo está em manter o foco no propósito maior. Não é apenas conquistar metas financeiras, é utilizar o dinheiro como instrumento para realizar sonhos pessoais, familiares e coletivos. Com essa consciência, cada decisão financeira deixa de ser automática e passa a ter significado. Onde antes havia barreiras, você começa a enxergar possibilidades, inaugurando um ciclo virtuoso de expansão. Nesse ciclo, a sabedoria financeira não é um ponto final, e sim uma jornada. A cada dia, novas ideias surgem, novas formas de agir e pensar florescem. O essencial é manter-se aberto, adaptável e conectado aos princípios que guiam a sua alma. Assim, você alcança não apenas estabilidade e segurança, como também inspira outras pessoas. Sua vida se torna um espelho vivo da abundância. Você vira referência, ponte, luz no caminho de muitos.
A verdade mais libertadora é que a porta da prosperidade já está entreaberta. Não é um muro, não é um labirinto, é um convite. Tudo o que ela aguarda é o seu primeiro passo. Quando você avança com fé, mesmo sem enxergar toda a escada, ativa um código invisível que coloca o céu em movimento ao seu favor. Esse mecanismo espiritual não depende de fórmulas nem de rituais complexos. Ele responde a algo simples, convicção autêntica. Ao declarar com fé as palavras de um salmo, você gira uma chave e portas ocultas começam a se abrir. O instante em que você decide acreditar que há uma força maior operando por você é o mesmo em que o mundo ao redor inicia uma reconfiguração. O dinheiro deixa de ser peso e passa a fluir com naturalidade. O medo se desfaz e a vida começa a responder à nova vibração que você emite. Como um curso de água cristalina descendo a encosta de uma montanha, as oportunidades chegam de maneira suave e muitas vezes inesperada. Elas se escondem em encontros casuais, coincidências sutis ou situações aparentemente comuns. Na realidade, esses episódios são respostas claras à confiança que você depositou no universo. O fluxo cósmico sempre recompensa quem age com fé, coragem e intenção firme, devolvendo bênçãos proporcionais ao grau de entrega espiritual. Entre as joias de sabedoria preservadas nos escritos sagrados está o Salmo 112, versículo 3, que trata de riquezas e honra como frutos que transcendem o material e refletem uma existência edificada sobre princípios nobres. Quando a prosperidade se ergue sobre justiça e integridade, torna-se sólida, resistente e duradoura. Não é uma riqueza volátil, mas um legado profundo que atravessa gerações. Essa visão ampliada do que significa prosperar nos convida a revisitar objetivos. Em um mundo que frequentemente nos empurra para a corrida pelo acúmulo, esquecemos que a verdadeira riqueza também envolve equilíbrio emocional, bem-estar espiritual e a capacidade de impactar positivamente outras vidas. Quando esses elementos se alinham, a sensação de plenitude se torna concreta e não há número em extrato bancário que substitua essa experiência. Nesse estado de harmonia interior, as portas da abundância autêntica se escancaram. Cada passo consciente, cada escolha orientada por ética e generosidade envia uma mensagem ao universo e o universo responde. Não se trata de perfeição, mas de intenção verdadeira. Viver com retidão é dialogar com o invisível e afirmar: estou pronto para o que me pertence por direito. As respostas nem sempre aparecem como dinheiro. Elas também chegam como saúde restaurada, conexões significativas, paz interna ou percepções transformadoras. Com o tempo, entendemos que a abundância não precisa ser perseguida com ansiedade. Ela já está disponível, esperando apenas pelo nosso ajuste vibracional para se expressar. Na maioria das vezes, o bloqueio não está do lado de fora, mas dentro de nós. Medos antigos, crenças herdadas, dores não curadas. Essas barreiras internas funcionam como algemas invisíveis que nos prendem a padrões de escassez. Quando trazemos essas questões à luz e iniciamos a cura emocional, abrimos passagem para que a prosperidade flua com leveza e constância. Essa metamorfose não acontece de um dia para o outro. Porém, cada etapa de libertação vale o esforço. Encarar os próprios temores é como preparar a terra antes do plantio. Cada pequeno avanço torna o terreno da alma fértil, e à medida que crescemos por dentro, passamos a atrair situações e pessoas que vibram na mesma frequência, formando uma rede de apoio que intensifica a expansão. É fundamental lembrar que a abundância não é um ponto de chegada imutável, é um estado de consciência. Ela nasce da atenção dedicada aos pensamentos, às palavras e às atitudes de cada dia. Podemos cultivá-la por meio de gestos simples,
como agradecer pelas pequenas bênçãos, perceber a beleza dos momentos cotidianos e celebrar as vitórias que já se concretizaram. A abundância é universal e não pertence a um grupo restrito. Está acessível a todo aquele que estiver disposto a realizar o trabalho interior necessário. Quando assumimos responsabilidade pela vida financeira e nos reconhecemos como co-criadores da realidade, entramos em uma nova dimensão de poder. Não é um poder que se confunde com arrogância, mas uma força humilde que brota da gratidão sincera. Essa mistura de vigor interior e reverência pela vida atrai as maiores bênçãos. A verdadeira abundância não toca apenas o indivíduo, ela transborda para tudo ao redor. Quando alguém desperta para essa consciência, torna-se fonte de inspiração. E como toda energia elevada, a prosperidade é contagiosa. Ela se propaga de coração a coração, de gesto em gesto, criando um efeito multiplicador que amplia o bem-estar coletivo. Ao abrir essa porta dentro de si, você também abre caminhos para que outros façam o mesmo. A abundância que começa em você não termina em você. Ela se expande, abençoando tudo o que toca. O mais surpreendente é que esse acesso não exige sacrifícios extremos. O que se pede é simples: mudança de olhar, fé em movimento e disposição para crescer. Quando você escolhe ver a vida com confiança e age a partir dessa decisão, o universo responde com precisão divina. Cada amanhecer se converte em oportunidade de presenciar a sincronia perfeita do invisível se tornando visível. Não importa o que já tenha acontecido até aqui, o que realmente tem peso é a decisão de prosseguir, porque é nessa decisão que o segredo da prosperidade se esconde. Semear na presença divina é como lançar sementes em terra fértil. Cada ato de fé, cada escolha consciente, cada oração sussurrada com intenção é um nutriente espiritual que alimenta esse solo invisível. Nada disso se perde. O tempo pode avançar, mas as sementes corretas sempre florescem. Aquilo que foi plantado com amor retornará em forma de colheita abundante. E contemplar esses frutos é experimentar a sensação genuína de realização. Quando você visualiza essa cena em sua mente, começa a moldar o futuro que deseja experimentar. O universo capta sua vibração, registra seus anseios e reorganiza circunstâncias para que aquilo que você intenciona ganhe forma. A lei da atração não se restringe ao pensamento, ela responde à energia do coração. E quando essa energia vem carregada de fé, entrega e gratidão, o retorno acontece de maneira multiplicada. É como se cada passo de confiança fosse uma semente lançada ao vento, destinada a cair no lugar certo, no momento exato, transformando-se em algo extraordinário. Os ensinamentos presentes em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, revelam uma verdade eterna. Aquele que dá a semente ao semeador é o mesmo que provê o pão que sustenta a vida. Essa lógica divina vai além da pressa humana e mostra que a abundância real não se limita ao material. Ela é resultado de um equilíbrio entre crescimento espiritual, expansão emocional e ação consciente no plano prático. Quando alguém decide semear com fé, justiça e honestidade, os frutos colhidos ultrapassam aquilo que os olhos podem perceber, tocando áreas da existência que nem imaginávamos precisar de cura. O ciclo do plantar e colher não é automático. Ele é uma dança delicada entre o invisível e o visível. Cada ação cria ondas que impactam o ambiente e as pessoas ao redor. Ao lançar sementes com intenção pura, você entra em um movimento cósmico que conecta tudo e todos. Não se trata apenas do que retorna a você, mas do quanto sua entrega transforma ambientes, inspira corações e fortalece laços. A abundância que volta carrega a mesma energia que foi ofertada. Quanto mais gratidão, consciência e amor você coloca em cada gesto, mais elevada será a colheita.
É libertador compreender que o ato de semear nunca termina em si mesmo. Ele estabelece conexões invisíveis com o universo e com a coletividade. Quando você planta com fé, tece uma rede energética que se expande, tocando vidas, despertando possibilidades e ativando bênçãos que vão além do seu alcance direto. Esse entrelaçamento dá novo significado até às atitudes mais simples, lembrando-nos de que tudo faz parte de algo maior. E quando a colheita chega, porque ela sempre chega, ela traz junto um novo entendimento. Prosperidade deixa de parecer sorte e passa a ser reconhecida como consequência direta do alinhamento com as leis universais. Cada obstáculo vencido e cada dúvida superada fortalecem esse alinhamento, criando uma base sólida para uma vida de propósito, plenitude e segurança. Esse processo de fé frutífera não transforma apenas o que está fora, mas também o que está dentro. Velhas crenças de escassez se dissolvem. O medo dá lugar à confiança. A ansiedade se rende à certeza de que o universo sempre trabalha em favor de quem planta com amor. A colheita verdadeira começa dentro de nós e se expande para fora, tornando-se visível e constante. Fé, nesse contexto, não é algo estático. É como um músculo que se fortalece com o uso. Cada desafio é uma oportunidade de exercitá-la. Cada dúvida é um convite para aprofundá-la. E à medida que você permanece firme, percebe que essa força é concreta, tangível e transformadora. É ela que abre caminhos quando todas as portas parecem fechadas. O mais surpreendente é que os frutos da fé não aparecem apenas em uma área específica. Quando o coração é limpo, as bênçãos surgem de várias direções. Uma reconciliação familiar, uma ideia criativa que gera prosperidade, saúde restaurada ou até um propósito renovado. A fé genuína tem esse poder de abrir portas que a lógica não explica. E quando a colheita vem, o ciclo não se encerra, ele se renova, porque cada fruto carrega novas sementes prontas para retornar ao universo. A jornada de fé e prosperidade é contínua, sempre em evolução. Ao aceitar esse ritmo cíclico, você se conecta ao compasso natural da criação. É nesse alinhamento que está o segredo de uma vida verdadeiramente abundante. Esse futuro próspero que você tanto deseja começa a se concretizar no momento em que você toma posse da sua própria história. Não é necessário aguardar condições ideais ou sinais externos. Tudo se inicia com uma decisão interior. Estou pronto para viver aquilo que me foi prometido. Essa simples afirmação tem um poder imenso, porque cada palavra carregada de fé é capaz de alterar o rumo da realidade. Quando você declara com convicção que está preparado para receber, envia um sinal claro ao universo. E o universo, que responde por ressonância, age. Os frutos plantados com confiança começam a florescer. A imagem mental de uma vida abundante se fortalece a cada detalhe. Contas quitadas, fluxo financeiro equilibrado, caminho se abrindo. A escassez perde força, a preocupação cede lugar à certeza. Tudo começa a se alinhar para que seu crescimento se torne inevitável. Mesmo sem perceber, você já está sendo guiado por uma força invisível que coloca pessoas, ideias e oportunidades nos lugares e tempos corretos. O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, confirma essa verdade. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Persistência é o combustível da colheita. Não se trata de pressa, mas de consistência. Quem permanece, mesmo sob pressão, caminha em direção a recompensas que sempre superam o esforço. Se você chegou até aqui, saiba que pertence a um grupo raro. Pessoas que não se contentam com a superfície e escolhem mergulhar fundo. Ao comentar "fiquei até o fim", você mostra que está comprometido com sua própria transformação. Isso revela sua identidade.
Alguém que deseja mais, que busca luz e se prepara para viver o extraordinário. E quando você receber um coração nos comentários, entenda, ele é símbolo da força que já existe em você. É um gesto que celebra sua jornada, honra sua coragem e reconhece sua prontidão para avançar. Agora, ao clicar em um dos vídeos sugeridos, você estará dando mais um passo importante. Cada conteúdo oferece novas visões, ferramentas e estratégias para construir prosperidade com propósito. Não é apenas sobre acumular riqueza, mas sobre desenvolver disciplina, paciência, inteligência emocional e sensibilidade para enxergar oportunidades onde outros não enxergam. O conhecimento é a chave. Cada ideia nova é como um tijolo na construção da sua estrutura de abundância. Essa edificação não se limita ao dinheiro, mas envolve visão, clareza, consistência e ação. É natural que dúvidas apareçam, mas elas não são barreiras, são convites ao crescimento. Cada pergunta que surge é uma porta aberta para novas respostas. O segredo está em manter-se curioso, mesmo quando as respostas parecem distantes. O futuro próspero que você deseja já está em processo de formação. Ele pode não estar totalmente visível, mas está tomando forma a cada decisão consciente, a cada gesto de fé, a cada novo aprendizado. Então, como num passe de mágica, portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Essa transformação não é apenas pessoal. Ela alcança sua família, seus amigos, seus colegas. Ela se espalha como inspiração, porque quem constrói riqueza com propósito incentiva os outros a fazerem o mesmo. Sua caminhada se torna farol, seu exemplo vira semente, e isso prova que a jornada da prosperidade não tem fim. Cada conquista abre caminho para novos ciclos. O segredo é permanecer fiel aos princípios que o trouxeram até aqui: confiança, perseverança, gratidão e atitude consciente. Ao escolher conduzir sua vida dessa forma, a prosperidade deixa de ser uma hipótese distante e passa a ser uma certeza no seu caminho. E à medida que você cresce, tudo ao seu redor floresce junto com você. A prosperidade é como um campo fértil que responde à forma como você o cultiva. Cada pensamento positivo é uma gota de água. Cada atitude de fé é um raio de sol. E cada gesto de generosidade é o adubo que fortalece a terra. O que você planta hoje, inevitavelmente florescerá amanhã. O segredo está em manter constância, mesmo quando os olhos não enxergam nada na superfície. O invisível já está em movimento e, no tempo certo, os frutos aparecerão com abundância. A abundância não nasce da pressa, mas da confiança. Quem se apressa colhe frutos verdes, mas quem confia no tempo perfeito da vida recebe colheitas maduras, doces e completas. Prosperidade não é apenas sobre dinheiro, mas sobre equilíbrio e plenitude em todas as áreas da existência. Quando você aprende a esperar com paciência ativa, a vida organiza tudo de forma surpreendente. A verdadeira riqueza não é medida apenas em números, mas no impacto que sua vida gera. Uma palavra de apoio, um gesto de generosidade, uma decisão tomada com sabedoria, tem poder de abrir caminhos invisíveis. Quanto mais você se coloca a serviço do bem, mais o universo responde, ampliando seus recursos. O dinheiro flui para quem sabe usá-lo com propósito. Muitas vezes, o maior bloqueio financeiro não está nas circunstâncias externas, mas dentro de nós. Crenças limitantes, culpas antigas e medos profundos funcionam como muros invisíveis. Quando você decide curar o interior, os muros caem e o fluxo da abundância passa a circular livremente. O coração limpo é um terreno fértil para receber riquezas espirituais e materiais. Prosperidade é aprendizado constante. Cada erro cometido carrega dentro de si uma lição poderosa. O que parecia derrota pode ser a semente de uma vitória futura.
Abraçar os erros como mestres tira o peso da culpa e transforma cada experiência em degrau de crescimento. Aqueles que continuam tentando, mesmo após cair, são os que chegam mais longe. A vida financeira é como um jardim. Se você o deixa sem cuidado, ervas daninhas crescem e sufocam as flores. Mas se rega com disciplina, paciência e fé, florescem cores, aromas e frutos. O cuidado diário com sua mente, suas escolhas e suas palavras é a rega que garante prosperidade contínua. A lei da atração responde àquilo que você sente com sinceridade. Não basta repetir frases sem emoção. É necessário sentir como se já fosse real. Quando sua mente e seu coração vibram em uníssono, você cria uma frequência magnética que atrai oportunidades e recursos de maneira irresistível. A gratidão abre portas invisíveis. Quem agradece pelo pouco cria espaço para o muito. A vida responde de acordo com a energia que você emite. Reclamações geram bloqueios, mas gratidão gera expansão. Um coração agradecido já vive em abundância antes mesmo de receber o próximo presente. O dinheiro é energia em movimento. Quando guardado com medo, ele estagna. Quando usado com consciência, ele circula e retorna multiplicado. Prosperidade está em saber administrar esse fluxo com equilíbrio, não desperdiçar, não reter por ganância, mas usar com sabedoria e confiança. A confiança no invisível é a chave que abre portas no visível. Mesmo quando nada parece acontecer, existe um movimento espiritual operando nos bastidores da sua vida. A fé é o combustível que mantém sua chama acesa até que os resultados se tornem palpáveis. Quem confia não perde tempo na ansiedade, mas se fortalece na certeza. A abundância está em toda parte. No sorriso de uma criança, no abraço de quem amamos, no alimento diário, na saúde do corpo. Quando você aprende a enxergar esses tesouros, atrai ainda mais bênçãos. Prosperidade é viver com olhos abertos para as riquezas que já o cercam. Generosidade é uma das forças mais poderosas da prosperidade. Cada vez que você ajuda alguém, cria um ciclo de retorno que vai além do material. O universo devolve em forma de alegria, paz, conexões e, sim, recursos. Quem compartilha nunca perde. Quem compartilha sempre multiplica. Persistir é semear no invisível. Mesmo quando nada parece mudar, cada oração, cada ato consciente e cada decisão guiada pela fé está regando a semente. O tempo pode parecer longo, mas a colheita é inevitável. Quem permanece sempre recebe. A vida não exige perfeição, exige intenção verdadeira. Quando você decide caminhar com propósito, mesmo tropeçando, o universo reorganiza os caminhos. Prosperidade não é ausência de falhas, mas a capacidade de seguir em frente com fé renovada e coração aberto. A riqueza mais poderosa não é a que está na conta bancária, mas a que está no coração. É a paz de dormir tranquilo, a confiança de saber que está protegido, a alegria de compartilhar com quem precisa. Dinheiro é importante, mas sem esses pilares, ele se torna vazio. Cada palavra é uma semente. Quando você fala em abundância, planta prosperidade. Quando fala em escassez, planta limitação. As palavras moldam o terreno da sua vida. Escolha declarar fé, gratidão e vitória, e verá sua realidade se transformar de acordo com aquilo que pronuncia. A prosperidade verdadeira é construída em ciclos. Você planta, rega, espera, colhe e planta novamente. Esse movimento nunca termina. O segredo é manter-se constante mesmo nas fases de silêncio, porque é justamente nelas que as raízes estão se aprofundando. A ansiedade bloqueia o fluxo da abundância, mas a confiança abre rios de provisão.
Quando você aprende a entregar ao Criador suas preocupações, o peso se dissolve e soluções inesperadas começam a surgir. O alívio interior é a primeira colheita da fé. Prosperidade também é saber dizer não. É ter disciplina para recusar o supérfluo, coragem para se afastar de ambientes tóxicos e foco para não desperdiçar energia. Cada não consciente é um sim para o seu futuro abundante. Você, que é nosso ouvinte, sabe que estamos comentando ultimamente que nosso canal perdeu toda a monetização no YouTube. Isso significa que todas as entradas de recursos que o canal tinha foram retiradas pelo YouTube. Mesmo assim, estamos mantendo os vídeos diários, porque sabemos o quanto nosso conteúdo ajuda as pessoas. Caso você possa ajudar nosso canal, pode adquirir nosso livro digital, que está no primeiro comentário. Quando você compra o nosso livro, está ajudando o canal a se manter ativo e a pagar os editores que trabalham aqui. Se preferir, também é possível fazer uma doação via Pix, que estará no primeiro comentário fixado. Contamos com a sua ajuda. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Nossa missão continua. O universo responde à frequência do merecimento. Quando você acredita que é digno de prosperar, abre canais invisíveis que trazem oportunidades. Não se trata de arrogância, mas de reconhecer que você é filho da abundância e foi criado para florescer. Quer atrair mais dinheiro, dar uma vida melhor para a sua família e viver com tranquilidade? Eu preparei um material completo para você. 21 dias de mentalização. Paz, 21 áudios poderosos que podem transformar sua relação com o dinheiro. Inspirado nos princípios da lei da atração e guiado por muita fé, esse conteúdo foi criado para te ajudar a conquistar a casa própria, viajar, garantir o futuro dos filhos e deixar um legado para os netos. É o passo a passo para você finalmente viver tudo aquilo que sempre desejou. Link no primeiro comentário fixado. Clica, baixa agora. E além de mudar sua vida, cada download ajuda o canal a continuar trazendo materiais diários para melhorar sua vida financeira. Baixe agora o seu livro digital e comece a atrair mais dinheiro para a sua vida.